Nós passamos agora, então, à palestra com o tema A Sociedade do Bem através de Atitudes. Convidamos ao palco o Dr. Fábio Cerquinho para esta palestra. Fábio Cerquinho é engenheiro de produção, mestre pela Escola Politécnica da USP e doutor pelo IESE Business School de Barcelona em Operations Management. Faz parte do conselho do ICCB, Instituto Capitalismo Consciente, Chapter Brasil. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o Dr. Fábio Cerquinho. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. O Carlos, especialmente, que ficou há 3 meses já, fez o convite e eu pude aceitar. E voltar a Porto Alegre, que é um prazer. Eu sou de São Paulo, vim de São Paulo hoje, mas eu tive o privilégio de viver em outros locais e um deles foi Porto Alegre. Já faz um tempo, mas sempre é bom voltar aqui na casa, PUC, outras universidades também onde eu estive, e principalmente a cidade, né, que sempre é um prazer e agradeço o convite e a oportunidade. Me passaram esse tema e vendo o conjunto das propostas de reflexão do FAS, falei, bom, aqui eu posso dar uma conferência mais formal, uma aula, estou acostumado a dar aulas, mas realmente o que eu prezo é principalmente uma troca de experiência. Como professor, eu tenho sido constantemente desafiado, porque eu não tenho alunos normais, né? Todos são adultos, executivos, gestores, pessoas muito experientes, na faixa de 30 a 50 anos, eu tenho 53, então eu sempre procuro tirar muito deles, né, e oferecer alguma coisa. A gente não vai ter, no final a gente vai ter a oportunidade de fazer essa troca, que eu acho sempre o mais rico de tudo. Então eu não queria vir ensinar nada, então já abro com essa ideia, né. Inclusive, a minha escola, por exemplo, ela não proíbe, mas recomenda não usar PowerPoint nas aulas. A gente faz uma interação muito forte o tempo todo com os alunos, desafiando e sendo desafiado, e essa troca é muito enriquecedora. Mas aqui pelo formato, né, então eu vou acabar me prendendo um pouquinho na apresentação no PowerPoint, passar por uma série de temas que são basicamente ideias. Funciona bem? Tá. Dá para ouvir? Ideias e provocações. Eu coloquei, eu não tinha certeza qual seria o público, mas aqui realmente eu vejo que há pessoas jovens em idade e pessoas já mais no final da sua trajetória, né? Eu coloquei o 18, inverti, pus 81, só simbolicamente, não me refiro a um número em particular. O 18 é a idade onde a pessoa realmente se torna oficialmente adulta, né? E a expectativa de vida hoje, acho que no Rio Grande do Sul, deve estar por volta de 80, né? Expectativa de vida. Então, vida adulta, né? O que nós fazemos durante esse período? Alguns estão no começo, na metade, mais para o final da trajetória. E eu queria fazer, então, uma reflexão minha, pessoal, do que aconteceu na minha jornada, que começou em 64, quando eu nasci. Contar algumas ideias. Então, esse é o público que eu esperava encontrar, mais ou menos assim, jovens e não tão jovens. E aqui é um primeiro ponto, porque acho que a provocação e a experiência que eu tenho é que a idade não interessa. A questão de jovens é muito mais atitude que é o tema principal, né? A gente vai falar de atitude. Qual é a minha atitude? Eu tenho uma atitude de rebeldia, de recomeço, de aprendizado. Eu sou jovem, né? Rebelde no bom sentido, né? Não de não respeitar as regras ou as leis, mas realmente de procurar fazer coisas diferentes, não acomodar-se, né? A gente vê pessoas assim que estão acomodadas com 15 anos, 18 anos, né? E pessoas com 80 que são muito jovens, têm projetos, têm iniciativas e não param, né? Então, essa questão da juventude que eu coloquei de início é realmente provocativa, né, para a gente refletir.
E eu escolhi 3 palavras, que no fundo são um conjunto, acho que, do que eu vou procurar conversar com vocês. A palavra primeira é atitude, a segunda é sociedade, e a terceira, do FAS, né, pegando o nome, é a questão da sustentabilidade. Tá bem? Então, 3 blocos, passar rapidamente, contar algumas experiências, e depois eu gostaria de ouvi-los e conversar com vocês. Tentar manter o microfone aqui, mas eu sei que, para mim, eu gesticulo muito, eu sou italiano, então eu vou mexendo a mão. Então, aqui no fundo, resumindo, né, cada um pensar em si mesmo. Depois nós pensamos na sociedade, né, que é o nós, e a sustentabilidade a gente pensa não só em pessoas, mas nos países e no planeta, né, tá? Essa sequência em círculos cada vez mais abrangentes. Primeiro aspecto, né, cada um de nós, para refletir como eu me vejo, que planos eu tive no passado, tenho hoje, penso no futuro, olhar para frente, olhar para trás, né, viver no presente. No presente a gente toma decisões. E no fundo também eu vou falar, na sequência, dar um destaque para as nossas escolhas. Tomada de decisão. No âmbito das empresas, as pessoas dentro das empresas estão constantemente tomando decisões. No nível estratégico, no nível mais tático, no nível operacional. Nós, no nosso dia a dia, tomamos decisões. Sair ou não da cama é a primeira decisão. Alguns, não, fica um pouco mais. É uma pequena decisão, que vai ter impacto, né? Ok? Então, tomamos a decisão de estar aqui hoje. Estamos porque queremos, né? Então, isso mostra as nossas prioridades. Mais do que as palavras, acho que é importante a gente pensar quais são as minhas ações, e em função daquilo que nós fazemos, a gente pode refletir, de fato, quais são as nossas prioridades. Não teóricas, mas as práticas, né? Isso tudo acaba, de alguma maneira, condensando ou se resumindo nessa palavrinha atitude, que é uma palavra um pouco ambígua, né? A origem é francesa, segundo eu pesquisei, não tenho certeza, mas vem do agir, né? Do ato, né? De posicionar-se, ok? Conhecem essa pessoa? Acho que não sei se ele esteve no Brasil. É uma autoridade mundial, Viktor Frankl. Nasceu em Viena, morreu em Viena, mas viajou pelo mundo todo. Médico, psicoterapeuta, filósofo. Viveu 92 anos, viveu bastante. E uma vida muito rica. Os seus livros são espetaculares. Eu vou mencionando alguns livros que para mim foram marcantes. Um deles, mais de um na verdade, mas um psiquiatra, um psicólogo num campo de concentração, ou o homem buscando um sentido para a vida. São algumas das obras dele que venderam milhões de livros, né? E tem tradução. A Wikipédia também é uma fonte legal. E ele dava muitas palestras, nos Estados Unidos, no mundo todo. E ele é o fundador da logoterapia, que é uma escola que brevemente a gente vai dar uma repassada, porque ele nasceu no ambiente, começo do século XX, onde a cátedra da Universidade de Viena teve figuras muito importantes. Mais velho que ele, antes que ele, talvez uns 25 anos mais velho, Freud ocupava a cátedra de psicoterapia na universidade. E ele foi um dos discípulos de Freud, bem mais novo, né? E o Freud focava em quê, né? Freud falava do prazer, né? Os instintos nossos ligados ao prazer, a última explicação do agir humano. No fundo, também a gente pode falar das nossas atitudes, do que escolhemos e fazemos. Sabemos que é uma simplificação, mas Freud punha muito peso nisso. Depois vem outra pessoa nessa cátedra em Viena, que é o Adler, que mudou o foco do prazer para o poder. E daí houve toda uma consequência, né, das guerras e na Europa em concreto, onde o ponto principal era o poder e o uso do poder, né? Não só por pessoas, mas por nações. E na sequência, tentando, de alguma maneira, construir em cima dos seus predecessores,
e com a experiência de ter sobrevivido ao campo de concentração, porque o Viktor Frankl era judeu, ele teve no campo, e ele descobriu e advogou a logoterapia, que é o foco no terceiro pilar, que é o propósito, ok? E o bacana do Viktor Frankl, e para mim foi uma descoberta há bastantes anos, foi realmente a explicação e a experiência dele, porque ele era muito prático, né? Como essas três coisas se relacionam. Porque todos nós buscamos prazer, vários dos seus significados. Todos nós queremos e temos poder, né? Poder de decidir, poder de fazer coisas, tomar decisões, né? É um poder, né? A liberdade nos dá isso, e outras questões, né? De capacitação, o fato de eu ter me educado, ter feito uma universidade, no meu caso, um mestrado, um doutorado, isso me dá competências e capacidades. Então, não é só poder financeiro, é muitas coisas, né? A saúde nos dá poder, a pessoa doente fica na cama, e às vezes não pode se mexer, mas tem algum poder, né? Com a internet, com o telefone, pode ter uma atuação global do seu quarto. Então, poder num sentido mais amplo. Como que essas coisas se relacionam, né? Aqui o propósito é por que nós fazemos as coisas ou por que algo existe, né? Esse significado que foi a obra do Viktor Frankl. Então, ele se propunha a relacionar esses três pontos, o do Freud, o do Adler e o dele, que era o propósito. E a consideração é essa, porque os seus predecessores mostraram mais ou menos que o caminho normal das pessoas é esse. Das sociedades, dos países, usam o seu poder, sempre focando na vida boa, na boa vida, de alguma maneira, em aproveitar todos os momentos do melhor modo possível, né? O prazer. Aí não é só o prazer sexual, é tudo, né? Que a vida oferece muitas coisas. E deixando de lado a questão de propósito. Esse foi o resumo do século XX que o Viktor Frankl nos apresentou. E com uma grande crise existencial das pessoas, né? Então, foi o diagnóstico que ele fez no final da vida. E a solução que ele dava é a logoterapia. Quer dizer, o logo é o verbo, é a palavra, é o significado, né? O logo também é o nome de Cristo na Bíblia, né? O logo, né? É a palavra de Deus. Segundo o Viktor Frankl, a questão, o problema principal das pessoas e das sociedades e das empresas é esquecer o propósito. Então, a empresa existe para dar lucro, prazer. Tudo bem? Acho que já foi apresentado isso, né? Não é novidade, mas isso se aplica, esse modelinho simples, se aplica em várias situações diferentes. Na nossa vida, nas empresas que estão focadas 100% no lucro. Ok? E esquecem o propósito. A gente vê um grande movimento, o meu colega Thomas Smith, acho que ele falou bastante disso, né? O propósito no centro da vida das pessoas e das empresas. A partir daí as coisas acontecem. Vem muito lucro, eu sou totalmente a favor do lucro, mas não como finalidade, como uma consequência. Necessária, mas consequência. Qual o problema de focar no prazer, né? Aqui a gente acaba, como pessoa, como sociedade, focando no ato de compra, né? No materialismo, no hedonismo. A experiência de compra no fundo, nos vendem como a grande experiência de realização, né? Você tem, compra, tem poder, tem dinheiro, você compra, e a sua vida vai ser boa. Você vai ser feliz, você vai se realizar tendo mais coisas. E essa é uma enganação. Né? Depois vocês podemos discutir isso. Mas eu lembro de uns 4 anos que eu passei no doutorado em Barcelona, e no IESE tem um campus bem internacional. Em média são 70 nacionalidades, principalmente dos alunos do MBA. Eu fiz doutorado, mas éramos 10 alunos do doutorado e 500 no MBA. Então, eu fazia muita amizade com jovens, né? Porque eu já com 40 anos gostava de conviver com os MBAs, que eram pessoas da faixa de 27 a 32 anos. E tinha um rapaz que eu conheci, que é o Arum,
morava nos Estados Unidos e, em resumo, eu encontrei porque ali o IESE tem relação com a Igreja Católica, o Opus Dei, e tem uma capela. Então, nas 10 horas que eu passava lá estudando, 12 horas por dia, às vezes eu dava um intervalinho e a gente passava na capela. E não tinha muita gente. Mas esse rapaz, uma cara de indiano, jovem, eu encontrei ele várias vezes na capela. Eu falei, uau, o que ele está fazendo? Que curioso. E uma vez ele já estava saí também, puxei uma conversa em inglês, e daí ele me contou, não, a história dele, da família, os pais eram da Índia, imigraram para os Estados Unidos, ele era indiano, acreditava em Deus, mas ele falava, eu venho aqui para refletir, e pensar na minha vida, o que eu quero. Ficamos amigos, fizemos excursões, e ele dizia, eu não gosto dos Estados Unidos, porque ali, o tempo todo, a mensagem que chega, ele dizia, compre, 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 compre. A gente sabe que é a meca do marketing, né, nos Estados Unidos. E a impressão que ele tinha era essa, né? A pressão para ganhar mais, comprar mais. Essa é a visão que ele dava, né? E que, de alguma maneira, chega também até nós, né? Essa é a versão já clássica dos Horácio, dos latinos, o Carpe Diem. Sabem a tradução do Carpe Diem? Viva o dia, né? Aproveite a vida. Pense que esse pode ser o seu último dia. O que você vai fazer? Trabalhar? Não. É o último dia. Curta a vida. A vida é curta, né? Então, é uma filosofia que pode ser interpretada de uma maneira positiva, né? Acho que vem do Horácio, né? O autor, essa frase, e que tem sido aplicada em diferentes contextos, mas, do lado positivo, eu acho que realmente o que temos é o dia de hoje. O que passou, passou, o futuro não sei se vem. Então, é uma atitude sensata de viver o dia. O que eu tenho é hoje. Isso acho que é bom, acho que é razoável. O lado, assim, digamos, hedonista, aproveita porque você só tem hoje. Você é jovem, faça tudo o que você pode, né? Beba todos os drinks que você puder hoje, porque amanhã não sei se terá outra oportunidade, né? Esse sentido mais hedonista, né? Isso é o Bento XVI, num discurso, logo que foi eleito. E ele com a sua sabedoria, né, imensa, ele frisa, né, os jovens que ele conhece, lógico que há uma tendência egoísta e materialista, mas os jovens, e aí não me refiro à idade novamente, desejar coisas grandes, né, valores, que é o pano de fundo aqui desses encontros, né, no FAS. Quais são os valores, né? Valores cristãos, valores humanos. E aqui, novamente, então, fechando, se temos poder, conhecimento, saúde, muitas coisas, relacionamentos, ter um propósito, e aí, realmente, a vida é uma vida plena. Certo? E aí entra, então, fechando o primeiro bloco, e daí já vou acelerar o resto, né? Atitude, né? É a primeira palavra. Como nos comportamos, né? Pode ser uma pessoa que tem uma atitude assim um pouco passiva, deixar as coisas acontecer, não sou responsável por elas, não posso mudar a política no Brasil, não posso isso, não posso aquilo, a gente vai tocando a vida, né? Ou, essa outra expressão comum, né? Ficar observando as coisas, nos sentir um pouco vítimas, e aqui a questão de atitude que eu gostaria de focar é justamente a questão do protagonismo, né? Maior ou menor, todos nós podemos influenciar o que acontece à nossa volta. Acho que esse é o grande desafio, né? E a provocação que eu faço. A cada dia, qual é a minha atitude em relação às coisas que eu tenho? Ah, mas eu estou desempregado. Ah, mas isso, mas aquilo. Lógico, há circunstâncias que pesam, mas, no fundo, é a atitude da pessoa que conta. E faz diferença. Aqui é um exercício simples também do Viktor Frankl,
passar bem rápido, porque, no fundo, ele falava de duas variáveis que podem, de alguma maneira, podemos nos enquadrar nelas. Pensar em situações do nosso passado, olhando a nossa vida no seu conjunto, a gente pode dizer, puxa, se eu tive esse objetivo, essa meta, a gente olha para trás e fala, olha, eu fui bem sucedido ou foi um fracasso, né? Não é isto ou aquilo, varia, né, de 0 a 10, por exemplo. Eu me preparei para um concurso e não passei, fracasso. Me preparei para o concurso, passei, né? Não importa se em primeiro ou em último lugar, mas passei, fui bem sucedido. Então é algo que é mais, tem um caráter objetivo. Como eu fui avaliado? Ok? A outra vertente que o Viktor Frankl colocava é o aspecto como eu me sinto, não como eu sou avaliado pelos outros, mais interno, interior. Como eu me sinto satisfeito ou insatisfeito. São os nossos sentimentos íntimos que poucas pessoas conhecem ou têm acesso. E o cruzamento que ele falava, e fechando esse bloco, né, do eu e da atitude, na verdade, ele dizia numa obra dele, um graduado em Harvard, portanto, um grande sucesso, né, prestígio, mas que estava tremendamente satisfeito com a sua vida familiar, e era um fracasso. Quer dizer, se sentia, já na maturidade, muito insatisfeito. Então, você põe um gráfico, né? Então, sucesso, mas insatisfação. E, por outro lado, ele colocava o exemplo de um presidiário que ele conheceu, que é uma pessoa que tinha cometido um crime, tinha sido preso, estava arrependido, tentou mudar de vida, estava preso, e ele se sentia muito bem, porque ele podia recomeçar a vida. No presídio, estava satisfeito, pelo seu arrependimento, pela sua nova vida. Então, esse julgamento externo, às vezes, nem sempre bate com o que as pessoas olham de nós, nos julgam com aquilo que nossa consciência nos apresenta e com o que nós somos diante de Deus, né? Que é o que, na verdade, acaba sendo o mais importante, né? Então, a atitude de mudar as coisas, né, em nós e nos demais. E eu vou passar, então, pelo horário aqui, rapidamente por esses dois blocos, e já abrir para a conversa. Então, o link, né, a atitude das pessoas podem, às vezes, fazer uma grande diferença na sociedade. Não vou falar nada. Uma pessoa. Não é ele, né? É um time e um grupo, mas ele que está à frente. Com pessoas que estão insatisfeitas, têm uma atitude negativa, os projetos não andam, né? Então, a gente vê o link, né, entre líderes que mudam a sociedade, seja a empresa, seja o bairro, seja a cidade. Né? A gente está à busca no Brasil de lideranças honestas hoje, né? Mas não basta ser honesto, né? Tem que ser competente também. Então, o pior dos mundos é uma pessoa, um líder, incompetente e desonesto. Isso é terrível. E há muitos no Brasil de hoje. E o melhor das coisas é uma pessoa que tem uma atitude positiva, é honesta e está preparada para fazer coisas boas. Então, a gente entra já no aspecto que é pessoal, e tanto faz a origem, se é cristão ou não. No fundo, vem dos gregos, né, questão de virtudes. E aqui as 4 virtudes principais, né, cardeais: prudência, fortaleza, justiça, temperança. Esse é o aspecto positivo, né? O aspecto negativo são os 10 mandamentos da Bíblia, né? Não faça isso, não faça aquilo. Mas, de uma maneira, essas coisas se conectam, né? As virtudes, que são as nossas ações positivas, a justiça está aí, a prudência nas decisões, que tem um grande impacto na sociedade, né? Porque a sociedade é o conjunto das decisões que cada um toma, né? Em quem eu voto, o que eu faço no meu dia a dia. Isso somado às atitudes de cada um, compõe como uma sociedade, que valores a sociedade tem e como as leis são feitas, respeitadas ou não, e assim por diante. Então, de uma atitude, da somatória de atitudes individuais, nós temos um conjunto, né, que é a sociedade. Esse livro também é uma recomendação, que eu tive chance de ler, um autor alemão, tem essa tradução. É um opúsculo, não é um livro, mas ele fala
Atitudes éticas fundamentais. Recomendo, e ele fala de 5 capítulos, são essas. Não é base religiosa, é filosófica. Então, é um livro muito acessível, você pode dar para um rapaz, um menino ou menina de 15 anos, que eles vão gostar. É realmente uma obra incrível. E fala dos aspectos que são esses, né? Para a sociedade funcionar, 5 aspectos que são pessoais, virtudes. Bom, aqui eu vou passar rapidamente e fechar com... Começando falando de pessoas, nós, cada um de nós, nossos projetos, como eu uso o meu poder, como eu tomo decisões, o que eu busco na minha vida, o que eu priorizo, isso vai impactar a sociedade. E, para fechar, no fundo, o quê? A questão da sustentabilidade. Essa palavra, ela vem sendo usada já há bastante tempo, né? Agora com outros contextos, mas sempre ela remete a um pensamento de longo prazo. Pois, se vocês não concordam, vocês podem me questionar. Mas a gente pensa a sustentabilidade, a gente está pensando ao longo dos anos, das décadas, né? Daqui a 100 anos, como vai ser o mundo. Para os filhos, enfim, 1, 2 gerações adiante. Temos problemas hoje sérios, né? Mas a questão que... Isso um professor meu, no doutorado, brincava, professor de estratégia, por que as empresas não pensam no longo prazo? Porque Wall Street só pensa no quarter, 3 meses, e cobra e põe pressão. Porque essa pressão do curto prazo, do trimestre, né? No máximo 1 ano. Porque sustentabilidade é longo prazo. E o professor meu brincava, no longo prazo, acabou, quer dizer, longo prazo eu vou estar morto. Então, por que eu vou me preocupar com isso? De uma forma cínica, a gente pode dizer, né? Problema dos próximos. Vamos carpe diem, vamos curtir a vida e que os outros se preocupem com o futuro. É uma atitude, né? Do desperdício. Minha mãe é italiana, meus avós vieram da Itália. Minha mãe nasceu em 29. Então, quando começou a Guerra Mundial, ela tinha 10 anos. E ela conta que ela passou muita fome, né? Os pais também. Meu avô tinha que viajar para a Áustria para conseguir comida. Viviam lá no norte da Itália. E eu aprendi da minha avó que não podia deixar 1 grão de arroz no prato. Eu cresci com esse valor, né? E com essa cobrança, várias cobranças, assim. Minha avó dizia, olha, não dire bugiardie, né? Não sei bugiardo, nunca diga uma mentira. Aquela situação que você é pego assim um pouco desprevenido, minha mãe fazia uma pergunta, quem foi? Você já ensaiava uma mentira, a minha avó já chegava junto, olha, mentira é a pior coisa do mundo, né? E falava super séria, brava, né? A mentira, o desperdício, tudo isso são coisas que a gente aprende em casa, né? Com essas pequenas atitudes, né? E o desperdício cresce, né? Do prato para a cidade. Eu termino praticamente com essa frase, que eu acho que, no meu momento atual, eu posso depois contar um pouco mais, mas eu identifiquei, preparando essa palestra, 5 datas na minha vida, assim, que foram marcantes, né? E eu resumo elas. Primeiro, aos 14 anos, quando decidi que eu ia ter o meu dinheiro, eu queria trabalhar, estudar e trabalhar. Então, eu tive meu primeiro emprego de férias e ganhei meu primeiro salário. 14 anos, iniciativa própria. Aos 18, quando eu entrei numa faculdade pública boa, com meu esforço, também foi um projeto grande, importante. Aos 30, quando eu decidi sair de São Paulo, chega dessa cidade, daí eu também acabei vivendo aqui. Aos 40, quando eu fiz um doutorado e saí do Brasil pela primeira vez, e pude conhecer muitos países. E aos 50, quando eu decidi sair de um emprego muito bom para me reinventar, né? A famosa transição. E a minha opção foi não deixar a academia, que eu continuo, mas deixar um emprego full-time para entrar no mundo das startups, que é de jovens, né? E tem jovens de 50 anos, 60, eu sou um deles, mas eu convivo com gente muito interessante, que se reinventam a cada dia
e que enfrentam desafios. Tem sido uma experiência já de 3 anos muito bacana, né? Comento isso e termino com o Papa Francisco, né? Também para os jovens, em a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, que remete justamente à questão do pano de fundo, né? Porque na vida, esses 3 elementos, né, que eu colocava, né? Nós, os outros e o planeta. Também a gente pode colocar, né? O planeta e nós e os outros são o quê? São criação de Deus. Então, na verdade, esses 3 pontos, nós, os outros e Deus. O que vem antes, né? Quais são as prioridades? Não teórica, né, mas na prática, né? Para a pessoa que tem fé, Deus viria em primeiro lugar, né? Isso é algo que realmente nos convida e nos anima a recomeçar, né? Porque somos falhos, erramos, fazemos opções equivocadas, e a atitude é essa, digamos, de alguma maneira, tentar consertar os estragos que fazemos. Pedir desculpas é difícil, exige humildade, né? E tem pessoas que não sabem pedir desculpas, reconhecer seus erros, isso é um desastre nas empresas, nas famílias. Então, a mensagem do Papa Francisco é a mensagem da misericórdia, né? Ver como Deus nos perdoa, e a partir daí a gente é capaz realmente de conviver bem, né? E dar importância, né? Respeitar o meio ambiente, respeitar os outros, respeitar as diferenças e ter o estímulo para seguir adiante, mesmo com um mundo bem complicado, né, que a gente vive. Ok, muito bem, obrigado. Se alguém quiser discordar de algo que eu disse, ou fazer perguntas, tem uns minutinhos, não sei. Quase na hora já. Também depois eu vou estar no intervalo, se querem conversar um pouco, eu fico à disposição. O meu tema hoje é muito voltado, né, ao mundo das startups, da inovação. Isso também tem, pela jornada no capitalismo consciente, tem me chegado demandas assim de empresas grandes que querem se reinventar e não sabem, né? Então a gente também acaba trabalhando com executivos e donos de empresas assim para uma jornada de transformação, né? Que não é só tecnológica, mas também principalmente de atitudes, de valores, né? Boa tarde. Boa tarde. Excelente apresentação, parabéns. Obrigado. Você falou que os casais brigam, e isso é por falta de virtude. Os vizinhos brigam, virtude. As pessoas brigam, os políticos brigam, virtude. Então eu pergunto, com a falta de virtude, é proporcional também a falta de confiança? E se a virtude me leva a não ter confiança em mim, nos outros e nas relações, como fica a esperança? E qual a velocidade dessa esperança para que a gente reverta essa situação? Bom, eu vou tentar ser curto, porque a pergunta é complexa. A questão, existe a esperança humana, né? Eu espero, e tem a virtude da esperança que supõe a fé, né? Que é justamente esperar aquilo que não nos compete, que só a Deus compete, né? Então, a esperança, não sei, de chegar no céu, de ser premiado pela minha boa vida, né? Isso já é na questão da fé. Mas na questão humana, a esperança é fundamental, né? Senão a gente cai num pessimismo e num desânimo, né? Porque os noticiários e a nossa volta, o que predomina são as más notícias. Então, eu tenho uma atitude de tentar me blindar de más notícias e focar nas coisas boas, que são muito mais numerosas. Se a pessoa foca no negativo, ou se deixa influenciar demasiadamente, ela facilmente cai no pessimismo, que cai na paralisia, né? Bom, as coisas são assim e pronto. Então, isso tem reflexos, né? Então, tentando responder a questão das brigas, né? Acho que
dos conflitos, de um modo mais geral, não é só falta de virtude, né? Também são egos que se chocam, né? Então é uma questão mais... Nós nascemos numa bolha, né? 9 meses numa bolha. A criança nasce chorando, reclamando de tudo. Mas chega um momento que ela tem que virar adulta, né? E sair da bolha do egoísmo, né? De si mesma. Isso acontece com alguns a partir dos 7, 8 anos, 10. E para alguns não acontece nunca. A pessoa ela vive focada nela. Então, uma pessoa assim não vai conseguir ter uma relação harmoniosa com ninguém, né? E, lógico, é uma falta de virtudes, né? Então, o amadurecimento supõe saber conviver, saber abrir mão de coisas, dos seus interesses, talvez egoístas ou não, mas em função do próximo, né? Por isso que para mim, eu tenho uma regrinha simples, que aí eu aprendi na Bíblia e pela fé, mas também é algo razoável, que é colocar Deus em primeiro lugar, né? Os 3 primeiros mandamentos, né, é Deus. O 4º fala dos pais, né, são os outros, e depois outras coisas, né? Então, se a ordem é essa, Deus, os outros, depois cada um de nós, essa hierarquia, de alguma maneira, nos conduz a um bom relacionamento. Quando os egos são muito grandes, o conflito e as brigas são sempre a consequência normal. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Fábio Cerquinho por sua participação no 7º FAS.